noite, sejam bem-vindos a mais um podcast da Cãochilo. Quero convidar você a nos seguir no Instagram, @Cãochilo, e não esquecer de dar o seu like após o vídeo. Hoje nós estamos com o Dr. Danilo de Pádua Santos Silva, que é veterinário da Clínica Veterinária Pádua Vet. Boa noite, Dr. Danilo, Boa tudo noite, bem? Ana Márcia. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast e estamos também com a Maristela. Maristela, boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao doutor Danilo. É com um grande prazer que nós estamos aqui novamente. Boa noite a todas aí. É uma satisfação para mim poder participar. Bom, podemos começar então a perguntar? Eu gostaria de perguntar o seguinte ao doutor Danilo. Hoje em dia nós falamos muito na questão do pet dentro de casa, né? Ele na rotina familiar. Eu tive uma experiência quando criança, na época em que pet todas as pessoas tinham, mas era uma coisa assim, ele era mais da família, no sentido de não de uma pessoa só, você não tinha um tutor, a família tinha um cachorro. E nós tínhamos um cachorro, e ele era vira-lata, né? E ele tinha uma particularidade. Quando alguém adoecia, ele ficava deitado ao lado da pessoa, na cama, e só levantava quando a pessoa levantava também. Então, eu gostaria de saber o que leva, né? Qual que é, assim, não sei, o sentimento, o instinto, o que leva um pet a ter esse comportamento? Bom, é assim, desde muito tempo, os animais sempre sempre tiveram essa parceria, vamos dizer assim, entre aspas, com o ser humano, né? Então, ele foi sendo, ao longo dos anos, domesticado. Antigamente, era aquele cachorro que ficava no quintal, que ficava acorrentado, é o cachorro, é o cão de guarda, é o cão que vai proteger a casa. Ele tinha um certo distanciamento das pessoas. Ao longo dos anos, as pessoas foram criando essa afetividade, então ele foi entrando para dentro de casa. Hoje ele dorme, às vezes, na cama e nem o seu tutor dorme, né? Às vezes a cama do próprio pet é melhor que do dono. Verdade. Então, essa proximidade hoje é notória dia a dia no consultório. Eu me deparo com essas situações e é comum. Digo hoje até, arrisco falar até normal. Ou seja, seria anormal o pet não dormir na cama, não dormir no sofá, não ter essa proximidade. Difícil a gente escutar, só se é um caso de empresa, se é um caso de realmente um cachorro de trabalho, que ele tem esse distanciamento, mas mesmo assim ele ainda recebe hoje um carinho diferente do que antigamente. Então, essa proximidade foi criando laços. E esses laços, ele vem cada vez mais sendo aflorados com comportamentos. E o animal, no caso, o cachorro em si, da espécie o canino, ele tem esse sentimento, esse feeling de perceber quando a pessoa, o seu dono, tem uma alteração de humor, ou às vezes até uma enfermidade. É visto que até estudos de fora do Brasil tinham cães que conseguiam até diagnosticar ou direcionar pessoas que iriam desenvolver problemas de câncer. Então, é uma coisa que é do cachorro. Ele consegue ter essa percepção e consegue demonstrar esse sentimento, né, com carinho, com aproximação, com compartilhamento, né, daquele momento ali, e às vezes fica deitado mesmo. Quando, infelizmente, há casos que até o tutor morre, o animal não abandona o caixão do dono. Tem casos que passa até na mídia, que a gente vê, que é comprovado, o cachorro fica esperando o seu tutor sair do hospital, fica na casa, na porta, esperando ele retornar da onde que ele quer que seja, viagem ou até mesmo uma estadia no hospital. Então, eles têm essa percepção. Eu digo uma particularidade, minha esposa, quando teve a gravidez do meu primeiro filho, quem deu alguns indícios que ela estava tendo alterações, que ela tinha alguma coisa, alguma novidade, foi minha cachorrinha. Ai,
fofura! Ficava mais meiga, deitava na barriga, começou uma proximidade muito diferente do habitual. Então, eu posso dizer hoje que a minha, infelizmente, falecida Dedé, quem indicou que minha esposa estava grávida foi ela, primeiramente. Que linda, né? Eu queria até Não, pegar Oi, eu queria até pegar carona nessa pergunta e falar também com relação à sensibilidade dos animais, quando tem algum problema dentro da casa, alguma visita nova, que eu percebo, principalmente com o nosso cachorrinho, a gente percebe que quando tem alguma alteração na casa ou alguma preocupação, eu percebo que ele fica geralmente com o intestino solto, ele fica com o estômago meio enjoado. Então, eu queria saber se existe essa relação também, algum problema, alguma preocupação dos donos, se isso também pode influenciar a saúde dos bichinhos. com certeza, 100% de influência. Eu tenho casos que a primeira coisa quando eu pego um paciente que tem alteração de comportamento, às vezes até de ansiedade, às vezes até de automutilação, às vezes animal que desenvolve uma gastroenterite, que seria o vômito seguido de diarreia, alguma alteração tem animais que vomitam para chamar atenção, porque perderam a atenção para um filho que nasceu, para um dono que não está mais. Casos, às vezes, que tem, infelizmente, separação dos donos da casa, os animais sentem demais. E isso chega na clínica para a gente, e a primeira coisa que eu começo é perguntar: houve alguma mudança na rotina? Alguém que morava não mora mais? Ou alguém que não morava agora mora? Alguém se Olha que mudou? interessante. E isso influencia 100%. E a gente volta para a primeira pergunta. Por ter essa afinidade, essa ligação tão intrínseca entre animal e ser humano, ou animal de estimação e seu tutor, essas mudanças da rotina da casa influenciam completamente no seu estado fisiológico. Não como fator determinante, lógico, de algumas doenças, mas influenciam do ponto de vista que o animal pode desenvolver um comportamento diferente, uma queda de resistência que pode levar a uma diarreia, a um vômito ou ao simples fato de perda até de apetite. E no Interessante. caso, uma curiosidade que eu sempre tive, gravidez psicológica. Sim, O que leva, né, uma cachorrinha a desenvolver isso? O que seria o gatilho? tá. A gravidez psicológica, como o nome já diz, a fêmea cachorra, né, a canina, a cadela, no caso, ela tem uma... A cabeça, o cérebro dela manda informação para o corpo, diz que ela está grávida, que ela está prenha. Então, há uma mudança fisiológica, por influência hormonal também, falando: olha, você está grávida, você está prenha. E o corpo começa a se manifestar. Mas aonde que começa? Devido à influência ainda hoje existe uma prática que é muito condenada, principalmente por mim, pessoas que querem ter fêmeas, mas não querem que engravide, fazem uso de hormônios, são Uhum. injeções para o animal não pegar prenhez, ao invés de castrar. Então, isso é uma administração de uma carga muito grande hormonal. Então, o corpo da fêmea desregula tudo e pode vir a gerar uma gravidez psicológica. Esse é um exemplo. Às vezes, uma influência, como eu estava respondendo para a dona Márcia, uma influência de comportamento, de rotina, também tem influência hormonal, também pode acarretar numa alteração da fase do cio, que pode desregular a fase hormonal daquele momento de liberação de hormônio e acarretar numa gravidez psicológica. Então, a causa base são oscilações hormonais, que pode ser proveniente esses hormônios injetados, né, administrados para não ter prenhez, ou de uma influência de comportamento, ou talvez até uma herança genética, de ter um cio mais tarde,
que a média de um primeiro cio é com 6 meses, mas tem animais que tem com 1 ano. Então, o dobro de tempo ela demora para ter o primeiro cio. Então, ela já tem uma carga alterada no questão dos hormônios. E aí, na cabecinha dela, ela fala, eu tô grávida. E aí, a informação vai para o corpo. Ele responde fisiologicamente, o animal tende a fazer de bichinhos, de brinquedos, ele acaba fazendo ninho, né? Fazendo como se fossem os Não. filhotes. E aí o corpo começa, às vezes produz leite, e aí espere, não vem o filhote. Mas toda essa alteração gera problemas. Aí pode gerar uma infecção de útero, pode gerar o acúmulo de leite nas mamas, que pode, vulgarmente falar, empedrar o leite, que pode se tornar um corpo estranho, e até um problema de retirada cirúrgica. Entendeu? Entendi. Então, a gente teve um evento no domingo, né? E teve uma treinadora que deu um treinamento básico para os cachorrinhos. E no final, ela fez um relaxamento, né? E ela disse o seguinte, que seria muito importante você, de vez em quando, fazer um relaxamento com o pet e explicar para ele o que está acontecendo. Por exemplo, de repente eu não estou te dando atenção porque eu estou trabalhando, eu estou muito ocupada. Então, existe alguma comprovação que as palavras podem, de uma certa forma, eles entendem as palavras, ou é só mesmo o tom que você fala com os bichinhos? Olha, eu acho que assim é muito a princípio, pelo menos no início da vida do pet, a princípio há muito associação do som da palavra com o que a pessoa, o falante, deseja. Então é igual você educa uma criança, você fala me dá, não é, às vezes ele não está entendendo o que é que você dê, que você quer receber o que tem na mão dele ou que ele está pegando, mas aquele gesto, aquele som da palavra dá, como você pode falar para um pet dá bolinha, dá, é o receber, ele pode, eu acredito que ele associa o som da palavra com o ato, com o gesto, com a ação. Mas a gente entra nas primeiras perguntas. Essa ligação, essa associação, esse sentimento, não há como dizer que não tem um certo raciocínio. Obviamente, difícil falar que ele tem um raciocínio de cálculo que, se ele comer muito, ele vai ter uma diarreia, por exemplo. Ele vai comer porque é instintivo de sobrevivência. É igual falar, mas só que ele tem o raciocínio que nenhum pet faz as necessidades próximo de onde ele dorme, porque ele tem o instinto de sobrevivência. Se eu fizer as fezes próximo da onde eu durmo, o meu predador vai me identificar onde eu estou. Então, isso não deixa de ser um raciocínio de ele querer fazer sempre longe de onde ele dorme, porque assim o predador, se fosse na natureza como era nos primeiros, mais selvagens, não conseguiria achar ele. Então, eu acredito muito que há um raciocínio e isso a gente tem muito a evoluir para aprender. Com certeza, eu acho que há sim. É muito interessante, tanto que o Shu, ele faz xixi na casa toda, mas ele dorme comigo na cama. Na minha cama ele não faz. É muito bonitinho, né? Como eles sabem, é muito Eu, interessante. eu, eu associo, eu tenho alguns filhotes que sempre estão passando pelo consultório em atendimento, e as pessoas sempre perguntam como faz, a consulta inicial eu acredito que seja muito importante, tanto quanto as vacinas no início, né, quando se adquire o pet, que eu acho que o raciocínio de ter um pet vai muito antes disso, por que você quer um pet, qual o propósito, você entendeu do que é ter um animal em casa, é uma vida que fica doente, que tem necessidades especiais, tem que ter atenção, tem que ter amor, não é simplesmente ter um animal, comprar e falar, agora eu tenho e vou postar nas mídias sociais para todo mundo, para ganhar um like. Eu acho que é muito mais que isso. E as pessoas começam a consulta, eu inicio falando, olha, parabéns, você tem um filho, mais um filho, ou agora você tem um filho. Então, ele vai querer chamar atenção, ele vai fazer birra, ele vai fazer o que não é para fazer, e isso vai requerer da sua paciência, sua atenção e sua educação.
Porque o animal que ele dá sinais, é como uma pessoa, ele tem reações. Você só tem que saber identificar e conseguir ter entendimento, né? São maravilhosos. A Mari tem mais gato, né, Mari? A Mari tem gatos. É, é, é uma tendência familiar, vamos dizer assim, mas já tive cachorros, né? Mas como falei, nós tínhamos em convívio com a família, né? Vários tutores, vamos dizer assim. Mas há certas coisas, particularidades, que mesmo sendo da infância, a gente não esquece. Então, como o doutor Danilo falou, os likes do Instagram, naquela época não havia nem foto quase, mas eu Exato. lembro da carinha do meu pet. Não, todo mundo teve um totó, um Rex, né? Verdade. Né? São inesquecíveis, né? Não tem como, são Sim, inesquecíveis. E eu gostaria também, pedir para você, doutor Danilo, falar um pouquinho da influência do pet na vida das pessoas emocionalmente mesmo, né? Qual que seria sim. essa influência? Hoje, assim, eu digo que quem tem a influência é 100%. 100%. Se a pessoa tem, claro, partindo desse raciocínio que realmente ela quis ter, ela entendeu que ter um animal de estimação, porque ela sentia necessidade de ter um complemento na vida, ter um ser que é de 100% dependente, ele tem total influência na vida. Se pode pensar no setor social, de a pessoa vai viajar hoje, ela tem que pensar, como que eu faço? Eu vou levar, vou achar um hotel, vou achar uma casa da família que vai me receber, que tem espaço. Tem gente que não viaja se o animal não for. Então, isso tem uma influência 1000%. Tem gente que só viaja com cachorro. Aí já abre outra página. Vamos ver se o local onde eu vou aceita animal. É o nosso caso aqui em casa. Estou sempre Exato. viajando com os bichinhos. É muito Aí bom. já começa influenciando socialmente. Se você não consegue levar e você se limita a ter essa convivência social, você está deixando de ter essa influência. Ele já está fazendo uma influência em você. Aí você pensa numa influência, vamos pensar psicológica de casa. Quem nunca chegou e não foi recebido com pulos, lambidas, puxada de calças, que atira a primeira pedra. Às vezes eu falo como homem, né? A gente às vezes pode dar uma desentendida com a esposa, mas a cachorrinha sempre vai chegar É, querendo Deus quiser. Não vai é perguntar se verdade. o dia foi bom ou nada. Ela vai vir com festa e só vai querer carinho. É verdade. Então, tem uma influência nos filhos. Eu acredito que hoje é uma criança que cresce em contato com o animal, é uma criança diferente. Com Tem certeza. valores de vida, de amor, de até responsabilidades, né? Porque tem muitas pessoas que adquirem para já, numa forma não como carga, né, de responsabilidade, mas como entendimento que tem que cuidar, se pegou, tem responsabilidade, tem que se dedicar para aquilo. Então, tem gente que já põe obrigações para o adolescente, não mais para a criança, mas para o adolescente, tem que passear, tem que dar alimento, tem que limpar o local, se não fizer, ninguém vai fazer. Então, isso é muito bom que já cria valores, cria responsabilidades, obrigações que vai mudar, vai influenciar na vida lá na frente, né? E a vida nossa é isso, né? Sempre será obrigações, responsabilidades e aí entra o amor dos pets, né? Para dar uma equilibrada, né? Que hoje as coisas estão tão virtuais, tão práticas, a velocidades 10G, que a gente não para mais para conversar, não para mais para ter relacionamento. E a pessoa às vezes acaba tendo isso em casa com o seu cachorro. É Por isso verdade. eles têm roupas de marca, tenho clientes que fretaram aviões para levar o cachorro para a fazenda. Tenho clientes que eu tenho que marcar a hora para atendê-lo, falar com a governanta da casa. Tenho clientes que têm 2 funcionários na casa para cuidar do cachorro. Tenho clientes que têm um contratado só para ir passear. Uma pessoa com...
Mas também tenho clientes que, assim, o cachorro tem plano de saúde e o filho dele não tem. É, é Então, verdade. é uma influência que, assim, passa muito do 100%. Quem tem realmente e assume a responsabilidade de ter um pet, gato, como a Dona Maristela falou, é, cachorro, passarinho, tartaruga, até um peixe que seja, que simplesmente está dentro do aquário, tem uma influência, porque existe uma dependência 100%. Se você não colocar comida, não come. Se você não levar para passear, não fica dentro de casa. Mas aí tudo gera um ônus e bônus, né? Então É tem uma que, com parceria, né? É, certeza. doutor Danilo, a gente queria agradecer muito a presença. Nossa, foi muito bom, um assunto muito bom, né, Maristela? E Nem fala, vai dar mais assunto. tem Vai mais estender assunto aqui. e a gente gostaria de convidá-lo para voltar numa próxima oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos. E eu gostaria que você deixasse o seu contato. Você Claro, atende em claro. domicílio, né? Eu gostaria muito que você Ah, deixasse o seu contato para as pessoas. tá joia. Eu só agradeço o convite, espero poder participar quanto antes de próximos. Assunto e informação é que não falta. Eu adoro ter essas participações. Eu atendo domicílio, tenho consultório na Zona Sul, mas me chamando pelo telefone, o WhatsApp é o meu celular, 98173 6669. Meu Instagram é doutor.padua_vet. E eu fico à disposição, o que precisar de mim a tuas ordens, fazendo contato, o que eu puder, tiver ao meu alcance, eu não vou medir esforço. Com certeza, estará aqui com a gente, com certeza, em breve. Então, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Bom, um grande abraço. Um abraço, doutor. Abraço, Mari. Boa Obrigado. noite. Abraço, Boa querida. noite. Boa noite.